Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Queridos, que alegria poder estar com vocês essa noite, que bom poder cultuar a Jesus. Quero começar essa palavra fazendo um pedido para vocês. Se você puder, se tiver lugar do seu lado, se você puder sentar para o meio da fileira, para sobrar espaço nas pontas. Está chegando mais gente aí, que bom, graças a Deus por isso. E aí, liberando as pontas para que o pessoal possa sentar. Muito bom. Tem quase que uma fileira inteira aqui na frente, tá, o pessoal da recepção. Está do lado da Dauri ali, tem mais espaço aqui, ali também. Vocês podem nos ajudar, excelente, obrigado. Pessoal, que bom, muito bom estar com vocês. Estava com saudade de poder falar aqui. Na semana passada nós tivemos a nossa conferência teológica. O pastor Judy Clay pregou à noite, nos edificou, foi muito bom. Na semana retrasada nós tivemos o nosso batismo, eu preguei, mas foi fora da série. Estava com saudade de poder conversar com vocês sobre Filipenses. E hoje é o nosso último domingo nessa série. Começamos essa série em janeiro, são 6 meses estudando essa preciosa carta, e passou muito rápido 6 meses, e quanta coisa nós aprendemos juntos como igreja ao longo desse tempo. Foram 21 encontros, 21 mensagens, tentando descobrir junto com vocês o que é uma vida centrada em Jesus. Quais são os princípios, as características, o que faz de uma igreja onde tudo é Jesus, de uma vida onde é tudo sobre Jesus. Nós estamos então semanalmente conversando sobre esse tema, e obviamente tanto eu quanto vocês dependemos muito, mas muito da graça de Deus para viver esses princípios. A carta aos Filipenses é uma carta muito preciosa do Novo Testamento, é uma carta muito querida, do coração de Paulo que escreveu. Ele escreve para seus amigos, para seus irmãos, e ao escrever para aquela igreja, a igreja de Filipos, ele vai nos mostrando a entrada em Cristo. Tanto Paulo estava nessa direção, como aquela própria igreja também estava na direção de compreender e de entender o que é uma vida onde é tudo sobre Jesus. Hoje nós vamos estudar a parte final, capítulo 4, a partir do verso 6. E essa nós vamos olhar para esse texto. A gente não vai ler ele todo, vamos ler parte por parte dele hoje, durante a pregação, tá bom? E nós vamos mais uma vez tentar compreender pela última vez, pelo menos nesse livro e nessa série, características de uma vida, de uma pessoa que realmente vive onde tudo é sobre Jesus. Características de um cristão, de um discípulo de Jesus, que entendeu a centralidade de Cristo. O capítulo 4, nós vimos isso há 3 semanas atrás, é um capítulo extremamente pessoal.
Paulo começa aqui falando de uma situação delicada. Não sei se você vai lembrar, mas você tem que compreender que essa é uma carta que Paulo escreve para os seus amigos. Paulo começou essa igreja, ele plantou essa igreja lá em Filipos, e ele está muito tempo distante, pelo menos 10 anos longe dessa igreja, e decide mandar uma carta em gratidão. Já eu explico o porquê dessa gratidão, mas ele aproveita não só para agradecer, mas para instruir, para dar uns toques. E o camarada que levou essa carta até Paulo estava preso em Roma, é um cara chamado Epafrodito. Esse cara leva a carta, ele leva o relatório para Paulo, e Paulo então decide escrever uma nova carta, que Epafrodito levou novamente para os filipenses, e dá, obviamente, alguns toques, algumas correções, até porque Epafrodito passou o relatório da igreja para Paulo. E aqui nesse capítulo 4, talvez é o trecho mais pessoal, porque Paulo ele fala diretamente para aquela igreja, começa realmente um pouco desconfortável, porque logo no início do capítulo 4, ele chama a atenção de duas mulheres, estão lembradas? Duas mulheres importantes para a igreja, de nomes lindos e belos, Evódia e Sintique, olha que nome legal, botou no computador na seta, vermelhinho embaixo, parece aquele vermelhinho embaixo, porque o computador não reconhece. Aliás, isso é uma boa forma de descobrir se o nome é estranho ou não. Escreve no computador, lá no Word, no Excel, escreve lá. Se apareceu vermelhinho embaixo, é porque o nome não é tão comum assim não, tá bom? Evódia e Sintique, toda hora está vermelhinho aqui no meu esboço, porque é um nome estranho, mas eram duas guerreiras. Eram grandes mulheres de Deus, muito úteis para o ministério, mas aconteceu alguma coisa lá entre elas. E Paulo usa, e acho que foi sério, ao ponto de Paulo usar uma carta pública para corrigi-las. Com amor, é verdade, mas para corrigir. E ele fala, poxa, Evódia, Sintique, se acertem aí, por favor, corrijam o que aconteceu. Ele chama a exortação, e logo em seguida, ele chama a igreja à alegria. Isso no início do capítulo 4. Ele dá aquele pequeno puxão de orelha, convida elas à unidade, à reconciliação, e chama a igreja toda à alegria e ao amor. É assim que ele termina o versículo 5, alegria e amor. E então nós vamos entrar no verso 6, nessa reta final da carta. E depois então de chamar a atenção, depois de convocar a igreja à alegria e ao amor, ele vai dar aqueles toques finais, e pessoais e pastorais. E mais uma vez ele vai direcionar aquela igreja em direção a Jesus. Mais uma vez ele vai falar para aquela igreja que é tudo sobre Jesus. Ele vai dar os últimos ajustes, as últimas exortações, os últimos recados, os últimos agradecimentos, realmente ao final da carta. E hoje então, como eu disse, pela última vez, eu quero olhar para os conselhos de Paulo, aqui no capítulo 4, e mais uma vez olhar para características das pessoas que vivem uma vida centrada em Cristo. Mais uma vez olhar para os princípios que Paulo propõe aqui, e ver as características das pessoas que vivem com Cristo no centro. Eu já disse isso e repito por várias vezes, se Jesus não for o centro da sua vida, saiba muito bem, alguma outra coisa será. Se você não viver para Cristo, se de fato Deus não for a base e o centro da tua existência, alguma outra coisa vai ser. E preste muita atenção, por favor, qualquer coisa que não Jesus, que você coloque a sua vida ao redor, jamais vai te sustentar perfeitamente e plenamente. Aonde você colocar o teu coração, a centralidade do teu coração em alguma coisa que não Cristo, saiba, você vai quebrar a cara. Porque você foi feito, você foi construído para viver para o próprio Deus, para ter Ele reinando, coordenando e comandando a sua existência. É por isso que hoje, mais uma vez, e pela última vez, eu quero ver algumas características dessas pessoas que vivem com Jesus no centro. Em primeiro lugar, quando Jesus é o centro da sua vida, você luta contra a ansiedade. Quando Jesus é o centro da sua vida, você passa a lutar contra a ansiedade. Olha como Paulo começa o verso 6 e o verso 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo sabia que aquela igreja passava por dificuldades, problemas internos e externos. Estão lembrados? Internos, acabei de falar, havia uma confusão, uma rixa na igreja, mulheres importantes estavam em pé de guerra, era uma questão a ser trabalhada.
e externos também. Lá no capítulo 1, Paulo deixa claro que aquela igreja passava por perseguição. Perseguição religiosa, ela é real e ela sempre existiu. Acontece hoje, acontecia lá no primeiro século. Essa igreja aqui já estava passando por tribulações e dificuldades, ou seja, problemas internos e problemas externos. E toda vez que você se depara com problemas internos no teu coração, na tua vida pessoal, e problemas externos que estão alheios a você, mas também que te afetam, normalmente isso vai gerar o quê? Ansiedade. Vai gerar ansiedade. Mas quando Jesus é o centro, você passa a lutar contra a ansiedade. Talvez não haja, queridos, outro problema maior que atormente mais o ser humano do que a preocupação ou ansiedade. Eu brinquei semana passada, disse que ia falar sobre ansiedade hoje, e muita gente ficou ansioso para que esse dia chegasse. Você fica ansioso para saber como você vai lidar com a ansiedade, olha que loucura, essa é a ansiedade. Você fica preocupado para descobrir como que você vai lidar com a sua preocupação. Ela pode surgir de repente, ela pode ser nossa companheira diária, ela nos tira o sono, ela mina nossa alegria, ela esgota nossas energias, ela destrói relacionamentos e ela até mesmo agrava problemas. Embora a ansiedade, uma questão da mente, é algo tão sério e tão poderoso que chega até mesmo implicações na parte física. A pessoa desenvolve doença a partir da ansiedade. Precisamos então conversar sobre isso. E que bom que a Bíblia fala sobre isso. Está aqui, olha, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Mateus capítulo 6 fala sobre isso também. 1 Pedro capítulo 5 fala sobre isso. Que bom que a Bíblia aborda esse tema e não deixa você no escuro e nem sozinho. Olha que legal. Deixa eu desconstruir com vocês. Antes de mais nada, o que ansiedade não é? Vamos tentar definir muito bem os termos aí. Coloca para mim. O que ansiedade não é? Interesse diligente com responsabilidades. Não é você se preparar e com as responsabilidades do dia a dia. Ansiedade também não é um planejamento que reconhece a soberania divina. Não quer dizer que você não possa planejar mais ou não pensar no futuro, obviamente reconhecendo a soberania de Deus. Mas o que então seria ansiedade? Pode colocar. Ansiedade é a aflição excessiva com o futuro e com coisas que impedem a pessoa de cumprir as responsabilidades do presente. É a aflição excessiva, é a preocupação excessiva com o que está por vir e que impede a pessoa de lidar com o hoje. Em outras palavras, é o desespero para o amanhã e que te faz não viver o hoje. Ansiedade é literalmente ter uma mente dividida. É uma mente dividida. E aqui, a ansiedade, a preocupação, ela se torna pecaminosa quando os nossos pensamentos, quando a nossa mente se concentra em mudar ou tentar definir o futuro. Queridos, quando falamos desse tema, nós precisamos entender que ansiedade é pecado. Entenda bem, de maneira nenhuma aqui eu quero polemizar, por favor, longe disso. Eu sei que é um assunto complexo, eu sei que o assunto que nós estamos falando aqui, no assunto que nós estamos falando é objeto de estudo da área das ciências humanas, da medicina, da psicologia. Eu sei da complexidade que envolve esse tema, mas saibam disso, à luz da palavra de Deus, obviamente que é a minha área, ansiedade é pecado e a solução é o Evangelho. Aliás, eu não tenho dificuldade nenhuma de chamar ansiedade de pecado, até porque eu chamar ansiedade de pecado me traz esperança. E sabe por que me traz esperança? Porque você que é ansioso, ou eu que sou ansioso, nós que lutamos contra a ansiedade, nós que muitas vezes somos consumidos pela preocupação, e por causa disso chegamos até a ter problemas físicos em detrimento da ansiedade, é desesperador saber que é algo que está em você, e que você não pode fazer muito para lidar com isso. Recentemente vi uma pesquisa, olha aqui, vai colocar no telão, de uma revista importante, influente aqui no país, que diz o seguinte: ansiedade não tem cura, mas tem tratamento. Já pensou como é desesperador lidar com uma notícia como essa, e saber que você tem um problema que talvez você vai ter que conviver pelo resto da sua vida com isso?
Mas, se nós tratarmos a ansiedade com o pecado, como a Bíblia trata, a gente sai dessa desesperança e entra na esperança. Sabe por quê? Porque foi justamente para livrar você dos seus pecados que Jesus Cristo veio morrer. É por isso que nos dá esperança. Porque justamente para nos livrar da condenação do pecado, da influência do pecado, da escravidão do pecado, foi justamente por isso que Jesus veio morrer. E Ele morre, e Ele é a solução, e Ele é a resposta, e Ele nos liberta. Nós não precisamos ficar à mercê de algo que talvez não possa ser um tratamento, mas se chamarmos de fato o pecado de pecado, nos dá esperança, porque foi justamente Jesus veio fazer, nos livrar dos nossos pecados. E sabe o que é mais legal? Ele disse na cruz: está consumado. Não há um pecado humano que não possa ser liberto e plenamente liberto pela graça e pelo poder de Deus. Isso é maravilhoso, porque há esperança. Não pelo que você pode fazer, mas por aquilo que Jesus já fez por você. E essa é a esperança do Evangelho. Quando a gente pensa sobre ansiedade, qual que é o problema da ansiedade? É interessante. O problema da ansiedade é que nós queremos estar no controle. Nós gostamos da ideia de que podemos controlar todas as ações das nossas vidas. Nós gostamos da ideia de poder planejar e executar. A gente gosta muito da ideia de olhar para o nosso futuro e pensar que ele vai sair exatamente da maneira como nós estamos planejando. O problema é que a vida não funciona assim, você sabe bem disso. E por mais que nós insistamos em que a vida funcione nesses termos, ela jamais funciona nos nossos termos. Mas o problema da ansiedade é um problema de controle. É de você querer estar o tempo todo no controle da sua vida, mesmo sabendo que muitas vezes você não está no controle da sua vida. Olha o que disse Ben Moore, vai colocar aqui no telão para vocês. Nós pensamos que estar no controle tornará a vida muito melhor. Queremos decidir o que é melhor para nós. Queremos definir o que é bom e o que é mal. E queremos que a vida gire em torno de nós e dos nossos desejos. Afinal, veja quão difícil nossas vidas são com as pessoas e circunstâncias que enfrentamos. Cônjuges, filhos, sogros, era para ser sogras aqui, tá? Mas foi sogros, né? Chefes e colegas de trabalho que não cooperam, trabalhos insatisfatórios, contas sem fim, problemas de saúde e tudo o que complica nossas vidas. Essas coisas nos roubam a alegria que acreditamos que teríamos se pudéssemos tomar as decisões. Essa é a realidade muitas vezes, querer estar no controle. E por saber que você não está no controle muitas vezes, o resultado tem sido a ansiedade. E a ansiedade, além de roubar a nossa alegria e esperança, ela revela então um coração que deseja o controle acima de tudo. E o que é pior, revela um coração que tem dificuldades em confiar em Deus. Ansiedade, muitas vezes, queridos, e eu falo por conta própria, toda vez que eu estou ansioso, eu sei muito bem disso. Ansiedade é uma dificuldade de confiar em Deus. É uma dificuldade de confiar num Deus que diz que cuidaria de você. É a dificuldade de acreditar que esse Deus realmente existe. É a dificuldade de acreditar que esse Deus é realmente real. É a dificuldade de acreditar que esse Deus realmente vai cumprir com o que Ele prometeu. Então a gente não acredita, e por não acreditar nisso, a gente vai caminhar sempre para a ansiedade. Ele disse, Ele vai cuidar, Ele disse que Ele vai suprir, Ele disse que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável, mas infelizmente nosso coração pecaminoso tem dificuldade em acreditar nessas verdades. Temos dificuldade em entregar o controle das nossas vidas a Deus, e por querer assumir esse controle, o resultado não é outro, é sempre ansiedade. É por isso que Paulo, aqui nesse trecho, ele não só fala para você, não fique ansioso, mas o que é mais legal e mais importante, ele dá a direção para você não ficar ansioso, que é Jesus Cristo e é Jesus. Ele não apenas dá uma ordem, não fique ansioso, que é uma ordenança aqui, é o imperativo, mas ele dá a solução, e a solução é muito legal. Olha o que ele diz, pode passar o próximo slide, olha o que ele diz, mas em tudo, ainda no verso 6, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se você é ansioso, preste muita atenção.
a solução para a ansiedade é recuperar a confiança em Deus por meio da oração. É abrir o teu coração diante de Deus, clamando, para que você perceba que você precisa dele para tomar o controle da sua vida. Como eu disse, então, muitas vezes a razão das nossas vidas estarem da nossa vida estar fora do controle, é porque nós tememos dar o controle da nossa vida a Deus. Nós tememos muitas vezes reconhecer que Deus vai cuidar de nós, mas Ele vai. É por isso então que Paulo diz: você está ansioso? Sabe o que você faz? Vá para o seu quarto, coloca o seu joelho no chão, e peça para Deus abrir os seus olhos, para que você enxergue a vida como Ele enxerga. Peça para que Deus abra os seus olhos, para que você perceba que Ele é um Pai amoroso, que prometeu que vai cuidar de você. Vá para o seu quarto e comece a pregar para você o tempo todo. Comece a pregar para você, comece a se lembrar do Deus que você serve, do que Ele já fez e do que Ele prometeu que vai continuar fazendo. Ore, e ore muito, até você sentir que você realmente acredita que existe um Deus soberano, que prometeu que iria cuidar de você e está cuidando. Faça isso até você começar a viver a realidade do verso seguinte, porque olha o que Paulo diz no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você já pensou viver essa realidade do verso 7? Você já pensou em se pegar numa situação aonde outrora você ficaria desesperado, com o estômago embrulhado, arrancando os cabelos, doido? Já pensou se pegar nessa mesma situação agora, calmo, sereno e tranquilo, quase cantando a musiquinha até, né? Sinto descanso nesse viver, completamente despreocupado, porque alguma coisa inexplicável aconteceu no seu coração. Você consegue imaginar? Essa é a realidade do Evangelho. Tempos atrás, em outra cidade, no outro ministério, eu fui aconselhar uma mãe ansiosa e desesperada. Era uma mãe acabada, desesperada, extremamente ansiosa, à base de remédios e mais remédios e remédios, e que o que fez efeito no momento não fazia mais nesse outro momento. E a perspectiva então era de piorar ainda a dosagem, ou remédios ainda mais forte, e ela não queria mais entrar nessa. E ela estava desesperada, porque ela trabalhava num lugar que era uma pressão constante, de meta, e muita pressão, o mercado não ia bem, a filha tinha acabado de entrar na faculdade particular, um novo gasto, um novo investimento, e o desespero. No trabalho tem que bater meta, mas não conseguia, e tem que ajudar a pagar as contas em casa, e queria que a filha estudasse, mas não tinha dinheiro, e o desespero se instalou na vida dela, e a ansiedade. Depois de muito tempo conversando, aconselhando, mostrando as escrituras, aconselhando biblicamente e orando, Deus fez algo no coração daquela mulher. Deus fez algo. E o que mais me impressionou foi um dia que ela chegou para conversar, e era uma outra pessoa, era uma outra face, era uma outra aparência, era uma outra alegria. E o que ela disse foi: eu não consigo entender, porque as circunstâncias não mudaram. Elas são as mesmas, continua a pressão, continuam as metas, continua tendo que pagar a faculdade, mas ela falou desse jeito: inexplicavelmente, eu não sinto mais ansiedade, inexplicavelmente, eu não estou desesperada. E ela dizia, inexplicavelmente, eu estou sabendo que Deus vai suprir. E eu disse: é justamente isso que acontece. Está aí, Paulo está dizendo para a gente. Algo que ninguém consegue explicar. Alguém desesperado, completamente ansioso, é transformado pelo poder do Evangelho. Nosso grande amigo Tim Keller vai dizer o seguinte: a oração é a vitória dos imperfeitos, daqueles que se entregam e dizem: seja feita a tua vontade. Talvez essa é a melhor oração que um ansioso pode fazer. É reconhecer que você não tem poder, mas você é filho de quem tem. E o teu Pai que estás nos céus vai suprir, vai cuidar, vai prover. Precisamos então, queridos, lutar contra a ansiedade, porque a ansiedade faz da vida ser tudo sobre você e não sobre Jesus.
Um coração ansioso faz da vida ser tudo sobre você, se resume a você, no que você faz, no que você planeja, em como as suas coisas vão dar certo, em como você vai conduzir a sua vida. Esse é o coração ansioso, é ele no centro. E nós precisamos aprender a sair do centro e colocar alguém que realmente tem o poder de nos guiar, Jesus Cristo. É por isso então que quando você vive uma vida sobre Jesus, quando Jesus é o centro, você vai conseguir lutar e o que é melhor, vencer a ansiedade. E antes de ir para o próximo ponto, último conselho para você que luta contra a ansiedade: o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho diz, preste bem atenção nisso, o Evangelho diz que Deus cuidou do seu maior problema. Sabe qual que é o seu maior problema? Saiba bem disso, não são suas contas a pagar. Pode ser grandes, mas não é teu maior problema. Não é teu casamento, não é teus parentes. Teu maior problema não é o teu trabalho, o teu maior problema não é o teu chefe enjoado, xarope. O teu maior problema não é falta de grana. Sabe qual que é o teu maior problema? É a tua condição diante de um Deus perfeito e criador. Esse é o nosso maior problema. Chama-se pecado. Chama-se o nosso estado de condenação perante Deus. Esse é o grande problema da humanidade. E sabe o que é lindo do Evangelho? Deus resolveu esse maior problema. Ele te amou mesmo sem você merecer. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para viver a vida perfeita, para morrer pelos teus pecados, para assumir a tua condenação. E se você confessa Ele como teu Salvador, Ele limpa você, Ele livra você. Ou seja, Deus resolveu o seu maior problema. E a pergunta que eu te faço é: se Deus cuidou do seu maior problema, você acha mesmo que Ele não tem poder para cuidar de você em outras situações? Você acha mesmo? E é óbvio que a resposta é não. É claro que você sabe que Deus vai cuidar. Então comece a orar. Comece a orar como Paulo diz, que o segredo para a ansiedade é a oração. Comece a orar, até você ter plena certeza de que você realmente está confiando em Deus. E você vai perceber Deus livrando você da ansiedade, para a glória dEle. Por isso que quando Jesus é o centro, você luta contra a ansiedade. Mas não só isso. Paulo continua dizendo, quando Jesus é o centro, olha que legal, você pratica o que você ouve. Verso 8 e verso 9, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. Isso é muito legal, porque depois de Paulo orientar a igreja com respeito à ansiedade, ele sugere o que deve ocupar o pensamento daquelas pessoas. Aliás, é até uma referência clara ao oposto da ansiedade, porque a ansiedade ocupa a tua mente com coisa que não é boa, que não é nobre, que não é verdadeira, que não é correta. E Paulo diz, então, tire isso e comece a ocupar a sua mente com aquilo que de fato vai fazer você progredir, não te destruir, mas construir algumas coisas em você. E ele termina no verso 9, dizendo, então, coloquem em prática tudo o que vocês aprenderam. Isso é legal, porque uma vida onde tudo é sobre Jesus, é uma vida de intencionalidade. Você é intencional em não só ouvir, mas colocar em prática aquilo que você está aprendendo do Senhor. Pessoal, muitos de vocês vêm aqui semana após semana, isso é ótimo, continue vindo, claro. Mas o que você recebe aqui, você precisa ter na tua mente o tempo todo, como que eu vou colocar isso em prática. Aliás, esse é um bom feedback até da minha própria pregação. Se o que eu estou pregando aqui não é prático para vocês, você precisa me falar, Tiagão, que bacana, mas está muito filosófico, viajou demais, eu saí sem entender nada e entrei sem entender nada e saí sem saber tudo, e por aí vai. E aí, que cobre, porque precisa ser intencional, precisa ser prático. E nós temos ouvido aqui, semana após semana, princípios de uma vida onde é tudo sobre Jesus. E o conselho é, pratique o que você está ouvindo. Quer ver um exemplo? Acabei de dar aqui, vou dar de novo. Você é ansioso. Se você luta contra a ansiedade, você já sabe o que você precisa fazer essa semana, hoje à noite, amanhã de manhã. Você precisa começar a colocar na sua agenda tempos específicos, intencionais de oração.
daquele tempo que você desliga celular, você se desconecta, tu vai para o seu quarto, para algum lugar isolado e vai orar. Você vai praticar o que você está ouvindo. Eu sou ansioso, a Bíblia diz que a ansiedade é pecado, e a Bíblia diz que para um coração ansioso o tratamento é oração, até eu me certificar que eu realmente estou confiando em Deus. Vá fazer isso então. Comece a orar mais e mais e mais. Talvez vai usar menos celular, não tem problema, ore. Talvez vai ser menos redes sociais, não tem problema, faça isso. Eu vi uma frase, nem está aqui no esboço, mas eu lembrei agora, uma frase do John Piper, uma frase fantástica, que diz o seguinte, ele diz, olha, a utilidade das redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, por aí vai, elas servirão pelo menos para um propósito final. Ninguém vai poder dizer que a falta de oração foi por falta de tempo. Essa é uma frase interessante de John Piper. A internet está aí para mostrar que no final ninguém vai poder dizer que não deu para orar tanto e não deu para buscar tanto o Senhor, que o problema era tempo, porque não é. Então comece a orar, seja prático, seja intencional. Aqui na rede, queridos, fazer um tempo importante aqui de aviso. Aqui na rede nós temos semanalmente nossos pequenos grupos, os PGs. Sabe o que são os PGs? Um tempo semanal para nós juntos conseguirmos aplicar, praticar o que nós ouvimos aqui. O pequeno grupo é um grupo de pessoas que se reúnem ao redor de Jesus para desenvolverem comunhão, unidade, mas principalmente para a gente aplicar o que a gente ouve, para nos incentivarmos para ir um pouquinho mais fundo, cavocar um pouquinho mais, e melhor ainda, para você poder contar a sua experiência do que Deus está falando com você. Claramente uma tentativa de aplicar esse segundo ponto aqui, porque quando Jesus é o centro, nós temos uma intenção de praticar o que nós ouvimos, o que nós lemos e o que nós aprendemos do Senhor, de Jesus Cristo. Por isso, participe de um PG. É difícil, saiba, é difícil para todo mundo. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem filho, todo mundo tem família, é difícil para todo mundo, mas faça o esforço, participe e vá viver esse segundo ponto. Se você quer realmente viver uma vida onde tudo é sobre Jesus, vamos sair da teoria e vamos começar a praticar o que nós ouvimos e aprendemos do Senhor. Um último conselho nessa área, releia Filipenses. Essa semana, o que você acha? Comece a reler Filipenses essa semana, é pequeno, 4 capítulos só. Releia, e nessa releitura, vá marcando partes que Deus fala contigo, e peça para que você consiga aplicar, praticar o que você está lendo, ouvindo e aprendendo do Senhor, porque é isso que pessoas que estão vivendo uma vida centrada em Cristo fazem. Terceira característica que Paulo propõe aqui, quando Jesus é o centro, você se importa com o reino de Deus. Vamos ler aqui do verso 10, tá ok? Do verso 10 até o verso 19, mas eu vou pular um trechinho que a gente vai voltar daqui a pouco, tá bom? Diz assim, verso 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Agora o verso 14, apesar disso, vocês fizeram bem em particular de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos meus primeiros dias do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês não mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Verso 18, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo coloca talvez o motivo principal que motivou essa carta a existir. Aquela igreja se importou. Paulo estava preso em Roma, muitos de vocês sabem disso, eu já falei isso por várias vezes aqui na série. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava numa prisão domiciliar em Roma.
A prisão era por causa do evangelho. Ele foi acusado lá em Jerusalém, ele foi preso, ele era um cidadão romano, ele apelou para isso, então ele tinha direito de defender o seu caso perante César. Então ele é enviado para Roma, e lá ele está preso, numa prisão domiciliar. E aí tinha um dado interessante: essa prisão, quem custeava era o próprio preso. Ele que tinha que pagar o aluguel da casa, ele que tinha que pagar os seus mantimentos, sustentar. O governo romano entrava apenas com a guarda, somente isso. E obviamente Paulo não tinha como arcar, não podia nem trabalhar, ele estava preso. E o que acontece? Esses irmãos levantam uma oferta e mandam para o apóstolo Paulo, oferta essa que Epafrodito vai até Roma levar. E nesse trecho a gente percebe que não era a primeira oferta. Já tiveram no passado outras duas que Paulo recebeu para desempenhar a missão em prol do reino de Deus. Ou seja, essa igreja estava demonstrando claramente que eles se importavam com o reino de Deus. A gente pode afirmar, sem medo de errar, que Paulo fez muito no reino de Deus a partir do auxílio financeiro dos filipenses. A gente vê claramente aqui a generosidade e o desprendimento daquelas pessoas para ajudar quem precisava. E queridos, essa é uma marca importante da igreja de Cristo, da igreja de Jesus. Na igreja de Jesus, um cuida do outro. Na igreja de Jesus, ninguém passa necessidade. Na igreja de Cristo, ninguém deve passar fome. Ninguém deve passar um aperto. Nós temos que nos importar uns com os outros. Temos que nos importar com o reino de Deus. Temos que estar atentos às necessidades uns dos outros e suprir essas necessidades. Isso faz parte de uma igreja que quer ser uma igreja séria, centrada em Jesus. Quando os membros da rede ofertam aqui, eles ofertam sabendo que o dinheiro que entra aqui não é usado para enriquecer a liderança, não é usado para enriquecer pastor, longe disso. Ele é usado para apoiar outras pessoas no reino de Deus. Ele é usado para tratar de assuntos aqui que talvez você nem sabe, para te não expor ninguém, mas de pessoas que passam por necessidades, e é nosso dever, é nossa obrigação suprir. E sabe como que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso porque tem pessoas que são generosas com seu tempo, com seus talentos, com seus recursos, que se importam e que ofertam, para que a igreja de Jesus possa fazer cada vez mais em prol do reino de Deus. Quando Jesus é o centro de uma igreja, as pessoas são marcadas por um desejo intenso de servir uns aos outros, de apoiar uns aos outros, de sustentar uns aos outros. É interessante que nós aqui na Rede temos muitos sonhos. A gente tem um desejo enorme de realizar projetos para a nossa cidade. Nós queremos demais ser uma igreja que faz a diferença em Macaé. Pessoal, de verdade, com todo respeito, nós queremos ser o tipo de igreja que, se do dia para a noite essa igreja deixar de existir, eu queria muito que a cidade sentisse falta. Aquela galera, cadê aquela galera? Eles faziam um tal trabalho assim, assado, eles serviam, eles ajudavam, eles faziam coisas que o poder público não pode fazer, ou que não tem condições, ou que demora muito para fazer. Nós queremos ser a igreja que vai ser a expansão do reino de Deus na nossa cidade, e vamos suprir, e vamos cuidar, e a partir disso, nós vamos conquistar o direito de ser ouvido. E quando nós abrimos as nossas bocas para falar de Jesus, para falar do Evangelho, as pessoas vão nos ouvir, porque a nossa fala está aliada às nossas ações, e nós só vamos conseguir fazer isso a partir da generosidade de vocês. Os projetos estão aí, os sonhos estão aí, estão no coração, estão ardendo, estão queimando. Uma igreja que entende, quando tudo é sobre Jesus, é uma igreja que se importa com o reino de Deus e que trabalha para que esse reino de Deus cresça e cresça cada vez mais. Meu desejo, a minha oração, fechando esse ponto, é que os membros dessa igreja e novas pessoas que Deus trouxer para o nosso meio, sejam pessoas que tenham Cristo no centro, e a partir disso, eles vão ser generosos com seu tempo, com seus talentos e com seus recursos. Em quarto e último lugar, quando Jesus é o centro, você se torna agradecido. Quando Jesus é o centro, você se torna agradecido. Eu pulei
propositalmente os versos 11 ao 13. Eu quero tratar com vocês isso agora. E esse verso, do verso 11 ao 13, é uma das passagens mais belas do Novo Testamento. E que tem muito a nos ensinar. Olha o que Paulo diz. Eu não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Porque, lembra, ele está agradecendo a oferta. E ele fala, esse agradecimento meu não é porque eu quero receber mais, não. Pelo contrário, ele diz assim, não é que estou necessitado, pois aprendi a adaptá-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo do viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. E ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Ao agradecer àquela igreja, Paulo tem o cuidado de deixar claro que ele não está pedindo nada. E por que ele quer deixar isso claro? Porque Paulo era grato a Deus por todas as situações que ele passou e que ele estava passando. Paulo está ensinando para mim e para você um princípio muito importante aqui. O princípio do contentamento. A capacidade de você estar agradecido e feliz, independente da sua situação financeira que você encontra, independente das situações externas que te cercam, você está bem. Contentamento é algo que tem que ser aprendido, porque não é natural em nós, pelo contrário, o natural em nós é a murmuração, o natural em nós é a reclamação e a insatisfação. O natural em nós, a naturalidade humana, é nós não sermos gratos por aquilo que temos, pelo contrário, na verdade, nosso coração quer desejar o tempo todo o que nós não temos. É por isso que quando nós falamos com Deus, não sei você, mas às vezes quando eu falo com Deus, a gente pede muito mais do que agradece, porque esse é o coração humano, é pedir, é eu não tenho, é eu quero, e a gente agradece pouco, porque a gente precisa aprender com Paulo aqui o que é de fato contentamento. Ontem, interessante, tive experiência ontem, teve uma festa junina lá no nosso condomínio, para unir os moradores, se conectar com o pessoal, foi bem legal, bem familiar, e aí nós fomos ontem à noite, né? E eu fui porque eu queria me conectar com as pessoas, e eu fiz questão de, toda hora abordava um, e perguntava, e conversava, né? E assim, a forma de puxar papo não tem outra, né? É perguntar, lá são 2 blocos, onde eu moro, são 2 torres, né? Perguntar qual que é a torre, qual que é o apartamento, é o papo inicial, né? E eu cheguei no primeiro para abordar, e perguntei, e aí, qual que é a torre que você mora? Ele falou, eu sou essa aqui mesmo, joia. Qual apartamento? Aí ele falou assim, é o virado para cá, né? Falou o número tal e virado para o lado de cá. E é interessante que, aí eu falei assim, virado para a Lagoa, porque o prédio onde eu moro, ele é aqui no bairro da Glória. Então, os prédios que são virados, né, para o lado do sul da cidade, tem a visão, é longe, mas tem a visão da lagoa e do mar. E os que estão virados para esse lado aqui, conseguem ver a cidade e também o mar, aqui, um pedaço do mar aqui, né? E eu falei, virado para a lagoa. E ele disse, mas a vista não é tão boa assim, boa é a vista do outro lado, né? Ele se referiu à vista, né, que é ao lado do meu apartamento, né? E eu falei, você acha? Eu falei, cara, mas eu acho a vista do seu tão bonita, né? Porque tem o meu vizinho, às vezes eu vou na casa do meu vizinho, também é do lado de lá. Ele, não, a vista bonita mesmo é a vista do lado de lá. Então tá bom, joia, batemos um papo. Aí fui conversar com outro morador. E por incrível que pareça, eu perguntei para onde que ele morava, ele falou o apartamento, e era de fato agora para o outro lado. Aí eu falei, legal, vista para a cidade. Ele é vista para a cidade, mas o bom mesmo é vista para a lagoa. Loucura, não? Ilustração perfeita para a pregação de hoje. Ou seja, conhece o ditado? Que a varanda do vizinho sempre é mais verde, não é isso? É assim o ditado? Não é a varanda do vizinho? Achei que era a varanda do vizinho. Percebe que loucura? O que é isso? É o coração humano. Nosso coração é assim. Ele é propenso à reclamação, à insatisfação e à murmuração. A gente nunca está feliz na situação que nós nos encontramos. E isso é terrível. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. A igreja evangélica brasileira, boa parte dela, faz um desserviço para o Brasil.
Porque infelizmente o discurso de muitas igrejas evangélicas brasileiras é justamente baseado nessa insatisfação. É baseado, está insatisfeito, está sofrendo, está com dificuldade, venha então que a tua situação vai mudar. Isso é terrível, porque o Evangelho é o oposto. O Evangelho venha e o teu coração vai mudar. A situação pode até piorar, mas o teu coração vai mudar. É isso que Paulo está falando aqui. Eu já citei esse exemplo, mas ele é muito bom, eu tenho que contar. Um exemplo pessoal, para você mostrar, para revelar para vocês o quanto eu sou pecador, né? Eu já falei para vocês desse exemplo. Eu sou um cara que curte demais tecnologia. E o meu primeiro laptop eu ganhei, tá? Foi uma família de amigos deram dos Estados Unidos e trouxeram de presente um laptop para mim. Era um laptop usado, mas foi meu primeiro, isso foi 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, uau, né? Estou ficando velho. 15 anos atrás, primeiro laptop, era um tijolão dessa grossura assim, mas amo tecnologia, estava doido, muito bom, um toshibão. E aí depois de um tempo, fiquei uns 2 anos com esse laptop, eu decidi juntar uma grana, vender meu laptop, porque um pai de um amigo meu viria dos Estados Unidos, isso foi em 2004, e eu falei, ele pode trazer um laptop para mim? O meu amigo falou, pode. Então eu vendi o meu e pedi um novo dos Estados Unidos, lindo, né? Laptop dos meus sonhos. E foi lá com meu dinheirinho, fui lá e comprei, o pai meu trouxe. No dia que ele trouxe, aquela expectativa, aquela ansiedade para chegar o laptop novo, lembro, era perto já do final do semestre, já, né, lá no seminário, e ele entregou, e era lindo, todo empolgado com o meu laptop novo, aquele amor, e querendo mexer em tudo, e configurar tudo, e levei para a classe, né, naquele dia, para estudar com laptop novo, porque não basta ter algo novo, você tem que se exibir, tem que mostrar para os outros, né? Assim, esse é o legal do negócio, né? E aí quando eu fui para a classe, felizão com o meu computador novo, sabe o que aconteceu? O pai do meu amigo que trouxe meu laptop, trouxe um outro laptop para o meu amigo, para ele. Complicado, hein? E o laptop dele era melhor do que o meu. Bem melhor do que o meu. O meu era prata, assim, por fora e preto por dentro, como todos os laptops da época eram. O do meu amigo era prata por dentro e preto por fora. Sempre inverte, né? O dele era bem melhor. Você sabia que no primeiro dia, eu me peguei cobiçando, desejando o laptop do meu amigo? Doideira, né, cara? Sou muito pecador, fala a verdade. Você vê como que eu prego para mim aqui. Quando eu prego para vocês, eu prego para mim. Porque esse é o nosso coração. A gente precisa aprender o que Paulo está falando aqui, porque a nossa tendência é fazer justamente o oposto que Paulo fala aqui. Paulo diz, cara, se eu tenho Cristo, eu tenho tudo, e eu posso passar por qualquer situação porque eu estou bem. E a gente vive o contrário. Não, para mim está bem, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso. E Paulo está nos ensinando que, cara, um coração onde é tudo sobre Jesus, é realmente tudo sobre Jesus, e Ele é a sua alegria, e Ele é suficiente, e se você tem Ele, você pode ter as outras coisas difíceis, pode passar dificuldade, mas você tem Cristo, então você tem tudo, e você está bem, e você está alegre, inexplicavelmente alegre. Mas cara, você está desempregado, mas eu estou bem, porque Cristo está me sustentando. Mas cara, você ganhou um dinheirão, mas eu estou bem, porque isso não importa, o que importa é Cristo. Eu sei passar necessidade e eu sei passar fartura, porque se eu tenho Cristo, Ele é o centro, não as circunstâncias, não as coisas, é Jesus. Então quando Jesus é o centro, você se torna agradecido por aquilo que você tem. Eu demorei para aprender o que um personagem do romancista russo, chamado Tolstói, né? Ele diz o seguinte, num romance que ele escreveu, olha que um dos seus personagens afirmaram: eu me regozijo com o que tenho e não me atormento com o que eu não tenho. Eu me alegro com o que eu tenho e eu não fico desesperado, atormentado com o que eu não tenho. Esse é o segredo do contentamento. Mas Paulo vai deixar muito claro para a gente de onde que vem isso. Olha o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece.
Até então, essa é uma das frases mais mal interpretadas da Bíblia. O pessoal usa para tudo. Vai pular do avião sem paraquedas, tudo posso, não é? Quem fortalece, pula, entendeu? Não é isso, não é nesse sentido. O que Paulo está mostrando para a gente aqui, tem que olhar para o contexto. Paulo está dizendo, olha, eu posso passar por todas essas situações, quais? Pobreza, riqueza, fartura, necessidade. Em todas essas situações eu posso passar, porque tem alguém que é meu norte, meu centro, a minha fortaleza. E quem é? Jesus. É nesse contexto que ele fala que eu posso todas as coisas. Eu posso passar por todas essas situações difíceis, complexas, mas que eu não perco o meu norte, o meu centro, que é Cristo Jesus. Então, quando Jesus é o teu centro, você se torna agradecido. Até porque a gratidão, queridos, de um autor desconhecido, eu vi essa frase: a gratidão transforma tudo o que temos em suficiente. A gratidão torna tudo o que temos em suficiente. E é assim que Paulo termina essa maravilhosa carta. Ele dá as saudações no final, agradece algumas pessoas pontualmente, mas eu quero terminar com essas verdades. Eu quero terminar com esses princípios de alguém que centra a sua vida em Jesus. Então, quando Jesus é o centro, você luta contra a ansiedade. Quando Jesus é o centro, você passa a praticar aquilo que você ouve. Quando Jesus é o centro, você se importa com o reino de Deus e com o avanço do reino de Deus. E quando Jesus é o centro, você se torna alguém grato, alguém agradecido. Meu desejo, a minha oração é para que essa série, Deus possa usar tudo o que foi falado aqui ao longo dos últimos 6 meses, para chegar até o teu coração e para desafiar você a viver essa vida onde tudo é sobre Jesus. Eu não tenho nem ideia de que área Deus quer falar com você. Eu sei o que Ele quer falar comigo. Eu sei as áreas que Ele quer trabalhar em mim, mas eu tenho certeza que tem muitas áreas que Ele quer trabalhar em você. E o desejo, a minha oração é que ao reler Filipenses, Deus vai mostrando pontos para você, que Ele quer te moldar, que Ele quer te tratar, que Ele quer ajustar, para que você viva uma vida onde é tudo sobre Jesus. E para você que nos visita, você tem que entender que antes de você querer talvez abandonar a ansiedade, praticar o que ouve, antes de você querer talvez demonstrar mais gratidão, que são coisas importantes, é verdade, mas você que visita aqui, talvez não é desse contexto de igreja, não costuma ir muito igreja, eu quero dizer para você que você precisa ter Jesus antes de mais nada como teu Salvador. Você precisa ter um encontro real com Deus, confessar os teus pecados, reconhecer quem você é, reconhecer a sujeira do teu coração, da sua mente, dos seus pensamentos, e confessar Cristo como teu Salvador, se reconciliar com Jesus. E a partir disso, você vai viver uma vida onde tudo é sobre Jesus. Se você tem vindo aqui na rede regularmente, se Deus tem falado ao seu coração de alguma forma e você tem dúvida, você quer conhecer mais o Evangelho, você quer talvez fazer perguntas e ouvir algumas respostas, eu quero convidar você a fazer o nosso ponto de partida. Hoje mesmo, passa lá numa conexão, dá o seu nome, fala, ó, quero fazer o ponto de partida. É um espaço para a gente poder conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho, e a partir disso Deus pode falar ao teu coração e transformar toda a tua existência. Baixa a cabeça, fecha os teus olhos, quero orar com você. Senhor, nós temos um desafio enorme pela frente. Aplicar, Deus, e praticar tudo o que nós ouvimos. E nós precisamos de Jesus para isso. Deus, até para viver para o Senhor, nós precisamos do Senhor. E que bom que Tu és um Deus presente, um Deus que está aqui. Que bom saber que podemos confiar no Senhor até mesmo para essas mudanças. Que bom saber que o Senhor é paciente, longânimo com os nossos erros e pecados, e que o Senhor nos dá oportunidades reais de novos recomeços. Senhor, por favor, fala ao nosso coração essa noite. Nos transforma, nos faz viver essa vida onde de fato Jesus é o centro. Deus nos ajude, Deus, a lutar, Deus, e a vencer a ansiedade pelo poder do Senhor. Nos ensina a orar,
Nos ensina, Deus, a desejar a oração, desejar falar contigo, e nos dá, Deus, uma confiança inabalável no Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, o nosso coração, para aprendermos a praticar o que nós ouvimos. Por favor, Senhor, nos ensina, Deus, a não somente ouvir, mas tornarmos praticantes da Tua palavra. Senhor, enche o nosso coração, de todos aqui, sem exceção, de amor pela Tua igreja e pelo Teu reino, e que esse amor seja traduzido em voluntariado, que esse amor seja traduzido em entrega, que esse amor seja traduzido em generosidade com respeito aos recursos. Nos dá um amor para o Teu reino, para que nós possamos nos entregar e trabalhar, Deus, para que o Teu reino cresça nessa cidade. Senhor, nos dá um coração grato, nos dá um coração, Deus, feliz por aquilo que tem, nos dá um coração que confia no Senhor, e ao invés de ficar pedindo, Deus, dá um coração que agradece mais pela salvação, que agradece mais pelo Teu sustento. Senhor, nos dá um coração, Deus, de contentamento, um coração que é grato ao Senhor. Deus, fala com a Tua igreja. Deus, se tem alguém aqui hoje que ainda não Te conhece, incomoda nesse instante, Deus, salva essa pessoa pelo amor do Teu nome, convence essa pessoa pelo Santo Espírito do pecado e do juízo, e para que ela reconheça agora que Jesus Cristo é o perfeito Salvador que ela precisa, e que a partir, Deus, do Teu agir na vida dela, ela também possa se entregar para o Senhor e viver uma vida para Ti. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nós louvamos e exaltamos a Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.